Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa derrota pro Vasco. Derrota que não era esperada, né, cara? Enfim, eu tava contando pelo menos, né, com uns 3 pontos. Tudo bem, o Vasco é uma equipe muito grande, mas vem numa fase muito ruim, né? Fazia muito tempo que não vencia. Ainda não tinha nenhum gol jogando em São Januário nesse Brasileirão. E a gente, logicamente, ia ser com a gente que isso daí ia tudo por água abaixo, né? Enfim, antes de tudo, bora aqui falar como é que foi o gol do Vasco para aí a gente fazer a nossa análise. O gol do Vasco foi uma jogada que o Paulinho foi construindo pelo meio, abriu um clarão, né? Ninguém marcou. Ele deu o passe para o Peck em profundidade. O Peck cruza para o meio da área. Ninguém corta, ninguém marca o Veguete. E na estreia dele ele já faz o gol da vitória do Vasco. Enfim, bora aqui dar as notas. Depois eu trago alguns destaques do Vasco também, as estatísticas e por aí vai. Aí a gente constrói a nossa análise. Começando pelo Grando, eu gostei da partida do Grando. Passou tranquilidade dessa vez na saída de jogo. Não era só chutão, quando dava para sair jogando ele saía jogando. Quando não dava ele quebrava a bola mesmo. No primeiro tempo teve acho que umas 2 ou 3 bolas que foi cada quebrada horrorosa de esquerda que a bola saía em lateral, então precisa treinar isso daí. Mas quando foi exigido, principalmente no segundo tempo, foi bem, fez boas defesas. E o gol do Vasco não tinha nada para ele fazer ali, não tinha muito o que fazer. Então vai uma nota 8. Nota 8. Tira um pontinho do gol que tomou e tira um pontinho dessa reposição com a perna esquerda. Fora isso, perfeito. Então nota 8. Na direita, o João Pedro é impressionante que ele consegue fazer essa junção de força física com velocidade. Ele cavou o cartão amarelo do Prachetes, por exemplo, fazendo isso daí, uma jogada que não tinha muito mais o que construir. Ele sai arrancando e cavou o amarelo dele. É, Defensivamente eu achei que foi regular, até ele foi bem discreto, essa é a verdade, né? Foi mediano, nota 6. A dupla de zaga, velho, eu não gosto. Não gosto. O Bruno Vini, velho, eu me esforço para tentar elogiar ele, porque é um cara que sim tem muita raça, isso daí não falta para ele, mas é um cara que marca mal, dá muitos espaços, e é um cara que não sabe construir. Então, coloca para armar as jogadas o Bruno Alves e o Bruno Vini, pô, é um desastre. O Bruno Vini se esconde, o Bruno Alves também. Nesse jogo que não teve público, deu para ver a bronca que o Bruno Alves se levou do Renato. O volante vem construir, o zagueiro fica do lado dele, ao invés de abrir para receber e criar as jogadas. Então, claramente, é quem ou está distraído do jogo ou não sabe como é que o princípio básico, né, para criar as jogadas é abrir o campo para ter espaço para construir. Mas não, estava se escondendo. Então, essa dupla de zaga para construir as jogadas é um desastre. E para fazer as jogadas acontecerem, desenrolar o jogo, é fundamental ter essa saída logo no início. Eu acho que o Grêmio, velho, é a única equipe que não consegue fazer essa saída de jogo. Eu nunca vi o Grêmio conseguir fazer uma saída de colocar os zagueiros do lado do goleiro e tiver uma pressão do adversário e tentar pelo menos sair jogando. Nunca. Se tem essa pressão, já é bola pra frente, quebra a bola e vai em disputa da segunda. O Grêmio é disparado a pior equipe do Brasileirão nesse quesito. O Goiás consegue fazer isso, América Mineiro consegue fazer isso, Curitiba consegue fazer isso, o Vasco consegue fazer isso, mas o Grêmio não. Começa muito pelos zagueiros. O Vini não sabe fazer essa criação, o Bruno Alves bem mais ou menos, o Kahneman muito menos. O único que talvez conseguiria era o Gustavo Martins, desses daí. Enfim, enfim, eu não consigo gostar de nenhum dos dois. O Bruno Alves fez uma partida ruim, o Bruno Vini também. Então, para o Bruno Vini vai uma nota 2, para o Bruno Alves vai uma nota 1. Acho que os dois já não merecem mais essa vaga como titular. Na minha visão, o Gustavo Martins está na frente do Bruno Vini. Infelizmente, aliás, o Kahneman está indo embora. Lógico, vai ser uma perda importante pela liderança, pela garra, mas no quesito técnico também já estava prejudicando. Por às vezes passar do ponto e também nessa capacidade de criação, muitas vezes ele não conseguir fazer. Então, tomara que o Rodrigo Eli dê conta disso daí. E o Jeromel tá voltando, então isso daí vai ser muito importante. Então, tendo o Jeromel, Gustavo Martins e o Rodrigo Eli, pode sair algo interessante daí. Agora, o Bruno Alves e o Bruno Vini, principalmente o Bruno Vini, velho, eu não consigo gostar, mano.
E o Bruno Alves também, nesses últimos tempos, está muito mal. O Reinaldo, defensivamente, deu espaços também. O gol é nas costas dele, na jogada pelo lado esquerdo. Não é nem só culpa dele, é culpa do sistema defensivo inteiro ali, do zagueiro que depois não corta, da infiltração do Paulinho, depois da passagem do Peck, ninguém conseguiu marcar ali. E o Reinaldo estava junto nessa jogada, então tem responsabilidade dele também. Enfim, uma partida discreta, vai uma nota 4. Meio de campo, eu achei que o Carvalho fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo discreto, aí ele é substituído e logo em sequência o Grêmio toma um gol. Eu achei que fez uma partida até que boa em comparação com as últimas que não tinham sido tão boas. Dá uma nota 6. O Vila Sante não foi bem dessa vez, discreto, não conseguiu dar intensidade no meio de campo e na criação também não conseguiu fazer muita coisa. Dá uma nota 4. Meio de campo, o Natan, momentos em que ele mostra que tem capacidade, teve um corta-luz que ele fez no primeiro tempo. Acho que foi para o Ferreira ou para o Soares, que foi muito interessante. Conseguiu uma jogada que ele que rouba a bola, toca para o Bitelo rola para o Soares finalizar e quase fazer o gol também. Mas geralmente muito discreto. Falta ele vir buscar esse jogo no meio de campo também, falta intensidade, dá para ver que ele tá, parece até acomodado. E daqui a pouco com certeza vai ser reserva porque ele não consegue mostrar dentro de campo e não compensa com a garra, e, enfim, coisa que tinha que ter. Enfim, dá uma nota 5. Foi mediano. Momentos bons e momentos apagados. Mas não merece ser titular. O Bitelo também já faz alguns jogos que não está rendendo. A capacidade de construção dele, que é a principal característica, ele está errando. Tomada de decisão, está errando. Estão falando que ele já foi vendido. Acho que vai ser uma boa para ele ir para a Europa. E para o Grêmio também pelo dinheiro, porque eu acho que está em uma fase ruim nesse momento no Grêmio, não está rendendo. Espero que dê muito certo na Europa, eu gosto muito dele. Mas a fase dele não é boa e talvez colocar um jogador de velocidade ali pelo outro lado, usar o Ferreira e o Bessosi, ou até mesmo outro jogador com outra característica possa ser melhor nesse momento. O Bitelo ficou abaixo de novo contra o Vasco. Dá uma nota 3. Não, nota 4. Nota 4, porque ele conseguiu criar uma boa jogada para o Soares com cruzamento. Mas no segundo tempo, quando o Soares cruza para trás e ele perde aquele gol, mano, ali era para ele ter feito. Ali era o gol que a gente abriu 1-0 e encaminhava a vitória, mas faltou até um pouquinho de ambição ali, chegar mais inteiro na bola, finalizar mais firme, tirar da marcação. E ele era para ter aproveitado aquela oportunidade. Enfim, uma nota 4. O Ferreira, cara, eu gosto muito do Ferreira, eu sempre tento defender. E eu acho que ele fez um bom jogo. Jogadas individuais muito interessantes, deu caneta, construiu uma jogada de gênio, que ele chega livre na área, passando por 2, 3, na hora de chutar, tenta dar mais um drible, e aí chega a marcação, sendo que era só ele ter chutado ou dado um drible mais curto para abrir para o chute. Ficou longo e perdeu a oportunidade. Ali foi a grande chance dele. Teve uma chance na entrada da área que ele domina, depois finaliza mascado. Sempre a mesma coisa. Finalização, tomada de decisão, tá faltando. Gênio, craque, eu acho que ele é. Porque as jogadas individuais dele é muito raro de se ver no futebol brasileiro. Tem que aproveitar ao máximo o Ferreira. Mas a finalização, a tomada de decisão ainda tá errando. Precisa aperfeiçoar. Soares criou boas oportunidades. Eu lembro que facilmente de 3 finalizações. No final do jogo quase faz um gol com um semi-voleio praticamente. Não se escondeu em nenhum momento. Faltou mais a bola entrar, faltou sorte, competência também. Enfim, já fazem acho que 6 jogos que o Soares não faz gol, já está na hora de balançar as redes. Mas enfim, veio uma nota 7. Foi bem, se movimentou bem, criou oportunidades. Foi bem, nota 7. Entraram o Gustavinho, nota 0. Véi, não dá, mano. Eu gosto de defender jogador mais novo, mas não dá, mano. Se der agora, já rescinde o empréstimo, devolve, não deu certo, é melhor utilizar alguém da base do que insistir com o Gustavinho, mano. Porque ele entrou mal, quando entrou no meio, perdeu várias bolas, não conseguiu construir quase nada. Quando ele foi para a ponta, não conseguia nem dominar a bola. E para fechar ainda perde aquele gol debaixo do gol, que, pô, era o gol do empate. Finalzinho do jogo ele ainda perde. Então, velho, já se o Renato começar a insistir, vai ser aquele tipo de jogador que vai ser vaiado quando jogar em casa. Então, já para de utilizar, se der rescinde o empréstimo.
tudo de bom para a carreira dele, mas no Grêmio não vingou. Enfim, o Bessosa, eu gostei muito da entrada dele, dá pra ver que é um jogador muito liso, tem personalidade, é muito rápido, construiu boas jogadas, às vezes tentou forçar alguns dribles que era para trabalhar a bola porque a defesa estava montada, mas dá pra ver que dá pra evoluir muito. É um cara muito novo e mostra que tem velocidade, criatividade, gostei muito dele. Nota 8. Ele talvez seja a melhor notícia desse jogo. Acho que vai ser titular ainda, por mais que seja muito novo, muito promissor, tem potencial. O Milan entrou no meio de campo, ele deu azar porque logo depois o Grêmio já tomou gol, né? Enfim, vai uma nota 5, mediano. O Gustavo Martins também deu azar, logo na sequência o Grêmio tomou gol, vai uma nota 5. E o André entrou, gostei da entrada do André, o André que faz a casquinha no primeiro pau pro Gustavinho fazer o gol no segundo pau, só que aí ele erra. Eu acho que o André, diferente do Gustavinho, tá merecendo oportunidades. Tô gostando das entradas do André. Ele garantiu aquele ponto contra o Goiás e gostei da entrada dele contra o Vasco. Eu acho que nesses momentos que a gente precisa pressionar, a entrada do André é interessante. Então eu continuaria utilizando o André. Agora o Gustavinho não dá mais. O Natan não merece ser titular. O Bitelo, infelizmente, não está em uma boa fase, então ou vende mesmo, ou vai ter que pegar um banco daqui a pouco. E essa dupla de zaga tem que mudar. É isso que deu para tirar desse jogo daí. E já desse banco daqui, talvez o Cuiabano merecesse mais minutagem, né? Do meio para frente, um cara que poderia agregar muito. O Natan, prefiro muito mais do que o Bruno Alves e o Bruno Vini. Gosto muito dele. O Iturbe, eu não sei porque que entrou o Gustavinho e não o Iturbe. Poderia fazer a mesma função, jogando mais centralizado. E quando cai para a direita também poderia fazer a mesma função. Então eu não entendi o motivo de utilizar o Gustavinho e não o Iturbe. Ele já está aqui há pelo menos uma semana e meia, já era para começar a ter minutagem. O Bessosa entrou, sendo que está aqui há 2, 3 dias no Grêmio. E o Iturbe há mais de uma semana não teve minutagem que o Gustavinho teve. Então isso daí não faz sentido, mano. Enfim, quem que dá para destacar do Vasco também? O Robson Bambu fez uma partida defensiva muito boa, se bem que o Ferreira deu uma caneta nele, mas fora isso foi muito bem. O Medel também muito bem. O Léo Jardim talvez um dos melhores da partida, final do jogo cresceu demais. Eu acho que o Praxedes vai render muito ainda nesse Vasco, vai ser peça fundamental desse time. Segundo tempo, o Paulinho jogou muito bem, o Peck que deu assistência. O Orelhano é bom jogador, mas estava sumido. Entrou o Figueiredo, o Eric Marcos, Marlon Gomes, o Miranda e o Veguete, que talvez o melhor da partida foi quem fez o gol. Enfim, bora aqui trazer as estatísticas e depois a gente discute aqui qual foi o melhor da partida. O Man of the Match. Estatísticas: 11 finalizações do Vasco sendo 5 no gol, 12 do Grêmio sendo 4 no gol. Foi um jogo que qualquer equipe poderia vencer. As duas equipes criaram muito, o Vasco principalmente no segundo tempo e a gente criou nos dois tempos. Primeiro tempo principalmente, segundo tempo depois do gol do Vasco a gente começa a produzir mais e cria oportunidades. E é aquela coisa de sempre, né? Não dá pra dar a culpa no Renato pelo desempenho. Eu não acho que o Grêmio jogou mal. Só que foi ineficiente, né? Perde muito gol, cara. E aí é treinamento dos atacantes, qualidade, talvez, falte também. Mas, enfim, tem que aproveitar as oportunidades. O que o Renato errou, na minha visão, é ter colocado o Natan de atacante, insistência no Bruno Vini e no Bruno Alves, já deu. E talvez o Bitelo vai ter que começar a pegar um banco. E a entrada do Gustavinho também é um erro bem grande, era para ter colocado o Iturbe. Acho que é isso daí que dá para tirar de erro do Renato. Fora isso, o Grêmio desempenhou um futebol, não foi tão bonito, né? Mas sempre encontrou oportunidades. O problema seria se a gente não encontrasse oportunidades contra esse time fraco do Vasco. Ou pelo menos em fase muito ruim. Mas criou oportunidades. Não à toa, eu acabei de falar aqui que o Bitelo perdeu uma chance quase dentro do gol. Soares, 3 finalizações que o Léo Jardim fez grandes defesas. O Ferreira perdeu oportunidades. O Gustavinho perdeu o gol debaixo do gol. Então, oportunidades criou. O problema é a incompetência dos jogadores. Posse de bola, 54% do Vasco, 46% do Grêmio. Faltas 19 do Vasco tendo um amarelo, 17 do Grêmio tendo um amarelo. 36 faltas no total. Escanteio 5 do Vasco, 7 do Grêmio. No momento final do jogo a gente foi para cima, volume de jogo, e aí gerou mais escanteios mesmo.
Com esse resultado, a gente fica estacionado na sexta colocação com 30 pontos. Aí, ó, 2 jogos sem vencer, é o que eu tinha falado já há um tempinho. Quem engata uma sequência boa, velho, já vai lá pra cima no Brasileirão. Não tem muito o que fazer, não. Ó, 2 resultados ruins, a gente cai de segundo para sexto. A diferença é 1 ponto do segundo pro sexto. Então tá muito bem parelho e a gente não pode perder esse tipo de ponto. Era para ganhar do Goiás e era para ganhar do Vasco. Duas equipes lá embaixo. Tudo bem, fora de casa, mas era para vencer. Principalmente o Vasco, que estava sem torcida e perdeu muitos gols. Se a gente ganha esses 2 jogos, estava com 36 pontos. 36 não, né? 35 pontos, né? Não, tô errando as contas. Que é isso, pô? Aqui mais 2 em 32, mais 3, 35, pô. 35, isso mesmo. Estaria com 35 aqui grudado no Botafogo, com um jogo a menos. Se ganha, iria para 38 e tava só 6 pontos. 2 vitórias. Mas não, tropeçou contra o Goiás e contra o Vasco. Agora a gente vai ter que olhar para baixo, porque se a gente perde o próximo jogo e o Atlético Paranaense e o Cuiabá vencem, a gente já cai para oitavo e aí já vai caindo mais. Então tem que voltar a vencer e apresentar um futebol bom. Que ó, nos últimos 4 jogos é 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Tem que melhorar isso daí. E com isso o Vasco 19ª colocação com 12 pontos. Dá uma ressurgida, né, depois desse início muito ruim. E com essas contratações do Veguete, do Praxedes, dá uma esperança para a torcida do Vasco. Mas enfim, próximo jogo do Grêmio é contra o Fluminense, em casa, confronto direto. O Diniz tem uma dificuldade tremenda com esse time do Fluminense quando joga fora de casa, então tem que vencer, confronto direto. Se a gente vencer, a gente já garante pelo menos uma posição mais para cima. E aí se o Bragantino, Palmeiras ou Flamengo tropeça, já é mais outra. E, enfim, se a gente quer ir para a Libertadores, G4, não pode perder ponto em casa. E esses jogos, na teoria, mais fáceis, contra o Goiás, o Vasco, tinha que vencer. Enfim. Acho que é isso. Só para fechar o craque da partida, para mim fica entre Léo Jardim, o Paulinho e o Veguete, mas principalmente o Veguete e o Léo Jardim. Vai pro Veguete, foi quem mudou o jogo. Se o Veguete não tivesse entrado, provavelmente o Vasco não faria nenhum gol. É um cara que já dá pra ver que sabe fazer um pivô muito bom. É um cara que se posiciona bem. Ele é velho, mas sabe fazer gol. Acho que vai ser peça fundamental para esse time do Vasco ainda. E se não fosse ele, seria o Léo Jardim pelas defesas no final do jogo. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não, deixa o dislike. Comenta aí embaixo para você qual foi o craque da partida. Para mim, o Veguete, que nem eu falei. Só para fechar, tem o nosso canal no Telegram, o Berg Tips, tá aqui embaixo. A gente perdeu dinheiro com esse jogo. Entrei no empate anula do Grêmio e o Grêmio perdeu. Então a gente perdeu dinheiro com esse jogo daí. Mas teve várias outras entradas ontem. Então quem quiser pode entrar. É de graça o nosso canal no Telegram. Caraca, velho. Deu 18 minutos de vídeo, mano. Mas é porque tinha muita coisa para falar. Enfim. Próximo jogo do Grêmio é só daqui uma semana. Próximo final de semana contra o Fluminense na Arena. Tem que vencer. Enfim, foi esse o vídeo e falou.